Boa noite a todos. Boa noite, Dilamar. Boa noite. Seja bem-vinda aqui à nossa página. A gente não está conseguindo, o pessoal não está conseguindo entrar, o Cadu. Já está ao vivo na página lá da nossa casa. Ah, colocar ao vivo? Já tá ao vivo lá. Ah, tá. Você quer que eu te mande o link no seu WhatsApp? Mas não adianta que eu estou com o telefone aí, né? Aqui nós já temos aqui a Eliene, a Roberta, sua filha, Roberto Gonçalves Gontijo. Presente aqui, a Silvete. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa página. Hoje a gente está recebendo a Dilamar, que é lá do Centro Espírita Francisco de Assis, que estará começando com nós hoje um estudo do livro Ação e Reação. Esse estudo vai estar acontecendo toda segunda-feira, às 19 horas. E para a gente dar início, como de costume, uma leitura do livro do Sr. José, que é o nosso patrono, que deu ao nome da nossa casa. E a mensagem de hoje é o amor. O amor transcende os mais puros sentimentos, e sabemos que Deus é inteligente e o mais perfeito ser do universo, mostrando-nos os caminhos de regeneração. Sabemos perfeitamente que o ódio abre crateras profundas em nossa organização mental, produzindo efeitos negativos. Se nos livrarmos de tudo isso, tornando-nos mais amáveis e humanos. Somente o amor poderá mudar nossos sentimentos. O amor sublima a nossa vida e nos dá todas as condições de construirmos um mundo mais justo e perfeito. Sem o amor, viveremos tristes, desligados de tudo e sem vida. Para que possamos sentir a beleza de tudo que nos envolve, optemos pelas mudanças, e o amor permanecerá vivo e será uma realidade em nossas vidas. Deus, na mais perfeita sabedoria, deseja que todos preparemos para que no grande amanhã todos nos sintamos felizes, cantando alegremente a beleza e o encantamento da vida. E assim encontraremos todas as possibilidades de uma vida feliz. Que a mais simples flor, bela e formosa, com seu perfume inebriante e suave, possa nos proporcionar doces momentos de amor para que continuemos em condições de sobrevivência maior e nada poderá nos enfraquecer. É Deus, com seu amor inesgotável, apresentando-nos a beleza da vida. Ninguém vive sem o amor. Poucos poderão acalentar a criança que chora, proteger a mãe aflita, valorizar o pai que trabalha incessantemente, estender as mãos aos velhos cansados ou doentes e abandonados, que não têm um lugar onde possam repousar nas noites frias e distantes de seus familiares e amigos sem o amor. Sem o amor, viveremos desolados e tristes, lamentando as oportunidades perdidas que tivemos nos longos anos de sofrimento e dor. Tudo se acaba, menos o amor, que fortifica as nossas almas. Só Deus poderá nos ajudar nos caminhos tormentosos para que possamos viver felizes e possamos viver alegres e felizes. Que Jesus abençoe. José Rezeque, 9/1 de 1990. A Dilamar deu uma caidinha aí, ela já deve estar voltando, Enquanto isso, boa noite o Nelson, Nazaré, Cidinha. Só esperar mais um momentinho que ela deve estar voltando aí. E enquanto isso, gente, eu passei um vídeo, aí do começo do Instituto Espírita do Amor. Então a gente está recebendo doações, para o Instituto. Quem deseja já estar doando alimentos, pode entrar em contato conosco, que a gente recolhe. Quem mora fora também pode entrar em contato, que a gente faz a compra. Então, Dilamar, hoje vai começar nosso estudo com o livro Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, obra de André Luiz.
Seja bem-vinda, Dilamar. Fica à vontade aí no nosso estudo de hoje. Muito obrigada, Cadu. Obrigada pela consideração, pela confiança da gente realizar esse trabalho que é tão importante para nós, principalmente nesse atual momento de transformação, né? A gente agradece muito a você, na pessoa do diretor da Casa da Caridade, irmão José Ribeiro, para que a gente possa contribuir com o auxílio do estudo, não nosso, né, mas de André Luiz, para a nossa melhoria. Uma vez que nós não estamos em condições de fazer as nossas reuniões presenciais, né, graças a Deus, essa tecnologia, esse movimento conseguiu permitir que a gente pudesse fazer alguma coisa, mesmo dentro dos nossos lares. E nós agradecemos muito a Deus, né, por esse momento. Agradecemos também as pessoas que estão participando. Com certeza, tiver alguma dúvida, pode dirigir diretamente a forma, né? Eu não tenho muita habilidade, mas o Cadu está aí para segurar as pontas. Então, a gente está aí agradecendo muito a todos os participantes que quiserem participar conosco nesse estudo, e a forma que nós vamos utilizar é uma sequência de capítulos, né? É um livro que é muito interessante pela forma de descrever de André Luiz, né? E nós, então, vamos fazer um pouco de leitura, um pouco de explicação, né? Para que a gente possa compreender melhor esse estudo. Para tanto, né, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus e fazer uma leitura do Evangelho, que está está em João, no capítulo 14, no versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que, lá onde estiver, estejais vós também. Dentro desse texto do Evangelho, nós já vamos observar que no mundo espiritual existem realmente muitas moradas. E esse livro que nós vamos estudar hoje é um livro que André Luiz escreveu dentro da sua coleção, né, que são 16 livros, e este é um dos livros que ele escreve mostrando para nós os vários locais no mundo espiritual. Esse livro, ele foi editado pela FEB em 1956, e em 1957, Emmanuel faz um prefácio para que possa ter, no centenário do Espiritismo, ter essa contribuição, né, desse livro, onde ele descreve esse mundo, as moradas da casa do Pai, e traz também para nós, né, essas informações de como nós devemos viver aqui no planeta Terra, para que a gente possa ter, né, uma vivência melhor, um mundo melhor do outro lado da vida. Então, nesse livro, né, nós vamos encontrar André Luiz, que nós já conhecemos pelas obras dele, principalmente O Nosso Lar. Ele passou pelas dificuldades em zonas inferiores e, posteriormente, ele foi para uma das zonas do Nosso Lar. E essa zona do Nosso Lar, ela é uma zona umbralina, só porque é uma zona umbralina já de 3º grau, vamos dizer assim, já está mais superior. E quando ele vai para lá, e ele desperta, né, para a realidade que ele está vivendo, ele, então, né, interessa para contar para nós o que ele viu, o que ele está vivenciando lá, e ele, então, faz a descrição nessas 16 obras. E
lá mesmo no nosso lar, ele já descreve algumas regiões, algumas situações de espíritos lá naquela região. E nesse livro, Ação e Reação, né, o meu bem novinho, da 13ª edição, ele vai trazer para nós a realidade das nossas atitudes aqui e do outro lado da vida. Ele vai trazer para nós também a forma que nós vamos conhecer as nossas possibilidades de melhoria ou de não melhoria. Aí assumimos as consequências dos nossos próprios atos. Diante dessas informações que ele traz para nós vamos observar que a nossa consciência culpada, ela é muito perigosa. E dentro desse contexto, dessa consciência culpada, nós vamos construindo no mundo espiritual um local onde, infelizmente, nós vamos continuar vivenciando essa culpabilidade ou esse sofrimento do outro lado. Então, nós temos uma das coisas que ele coloca no livro todo, né, estamos fazendo aqui um pequeno resumo, ele coloca da importância dessa responsabilidade, Emmanuel coloca no prefácio, né, a importância dessa consciência culpada, dessa responsabilidade dos nossos próprios atos. Mas também ele coloca para nós que nós temos, né, uma oportunidade de recuperação em relação à nossa consciência. Se nós realmente tivermos vontade de melhorar, se nós tivermos vontade de mudar a nossa conduta, a nossa forma de viver, nós recebemos a misericórdia divina para nos ajudar. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas o livro é muito pesado, o livro traz, assim, situações difíceis para os espíritos, mas não é verdade. A situação somos nós que criamos. E dentro dessa nossa criação, o que acontece? Nós vamos dar continuidade dentro desse nessa nossa própria vida após o nosso desencarne. Porque quando nós desencarnamos, nós simplesmente trocamos de roupa. A nossa essência permanece. E se nós vivenciamos uma consciência culpada, sentindo ódio, sentindo aversão, sentindo tristeza, sentindo tudo isso vai continuar conosco. E é isso que André Luiz mostra para nós, né, no decorrer do livro, que essa misericórdia divina, ela vem na hora certa para nos ajudar. E quando ela vem para nos ajudar, depende de cada um de nós querer, porque, obrigado, infelizmente, né, nenhum de nós não somos obrigados a absolutamente nada, né? E dentro desse contexto que ele traz no livro, ele vai trazer também as relações, né, entre encarnados e desencarnados. Porque cada vez que nós estamos aqui numa trajetória, numa caminhada com as pessoas que estão do nosso lado, o nosso objetivo é de perdoar, de superar, de entender e de evoluir. E se isso não acontece, nós continuamos ligados, nós continuamos com essa mesma cumplicidade. E aí, nós temos ainda, né, essa relação muito próxima e que nos traz, assim, muitos prejuízos, não só para os desencarnados, mas para os encarnados também. Mas nós sabemos também, né, que dentro desse contexto, todas as nossas ações, elas vão ser fruto do nosso livre-arbítrio. E quando nós realizamos algo que prejudica talvez um grupo, talvez uma pessoa, nós somos cobrados aqui na Terra, né? E aí Emmanuel coloca para nós, né, uma mensagem lá no prefácio, que ele nos fala sobre a questão da justiça. E ele diz o seguinte, que Von List, que é um criminalista, ele nos diz o seguinte, que na justiça dos homens penaliza para sustentar a ordem jurídica em nome do Estado. Entre teorias do direito, podemos punir para preservar a ordem do Estado. Então, se aqui na Terra existem a punição, às vezes, de um ou de outro, em proveito de socorrer um grupo maior, isso é feito dentro da lei, dentro do direito aqui no planeta Terra, a lei dos homens, que é uma lei ainda muito pequena, né, muito peculiar em relação à lei divina. Mas,
né? Na justiça divina, André Luiz já traz justamente o contrário. Ele já traz para nós que a justiça divina é ampla e as criaturas estão subordinadas a cumprir, a extinguir a granguena social. Quer dizer, o mal que acontece em cada um de nós, o mal que nós praticamos, a justiça divina, ela é muito mais correta, ela é muito mais direta para a realização em favor daquilo que ele precisa resgatar. Por que que a justiça divina ia ser diferente da justiça dos homens? Se a justiça dos homens age dessa forma, então como é que a justiça divina não iria, não culpar, mas cobrar, renovar, fazer com que as pessoas resgatassem o mal que fez em favor de outras pessoas, né? E aí é que nós vemos, né, a questão das penas, dos castigos. Não são penas e nem castigos que Deus impõe, de forma nenhuma. É simplesmente a correção da lei. Se nós agimos de forma errada, nós vamos ter que reparar. Porque na lei de Deus não tem jeitinho. Na lei de Deus nós passamos por cima, de forma nenhuma. Então, essas penas, né, que nós às vezes vemos na literatura, que nós às vezes descrevemos, que cada um é responsável pelos seus próprios atos, e dentro desses próprios atos, ele tem sim que resgatar, ele tem sim que refazer aquele mal que ele fez. Então, isso não é nada do que é contrário à lei de Deus, porque nós sabemos que ao infringir a lei, nós temos que voltar para ela, nós temos que seguir. E se nós não seguirmos, nós vamos ser condenados, nós vamos ter que pagar uma pena. E é isso que ele coloca para nós, né, nesse livro. E ele coloca também, né, para nós que a responsabilidade é de cada um de nós, porque é a liberdade que nós temos. E que a doutrina espírita, ela vai trazer para nós justamente essa liberdade. Porque em outras crenças, né, que ele vai colocar para nós, mesmo desde lá do Antigo Egito, já existia essa cobrança independente do cristianismo. O cristianismo também veio e trouxe para nós a cobrança daquele que é bom, vai para o céu, do que é ruim, vai para o inferno. E a doutrina espírita, ela traz para nós, né, a liberdade de escolha. Não para ir para o céu ou para o inferno, que a gente sabe que isso são formas, pensamentos. Mas ele nos traz a liberdade de cumprir com as nossas próprias ações e da responsabilidade que nós temos para com aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes nós estamos, né, bem seguros da nossa religiosidade, muitas vezes nós estamos bem firmes com aquele propósito, mas as nossas ações nem sempre são as mais verdadeiras. As nossas ações nem sempre são as mais corretas. E aí é que nós vamos encontrar a justiça divina, porque para os homens nós podemos passar por cima, mas para Deus, infelizmente, nós não vamos dar um jeitinho de passar. E essa liberdade e essa disciplina que nós recebemos através dos ensinamentos espíritas, ele nos traz, né, as formas da nossa edificação, do nosso crescimento, da nossa melhoria. E é nesse sentido é que nós vamos ampliando a nossa condição de conhecedores do Evangelho, dos textos do Evangelho, e na prática do nosso dia a dia. Porque nós não precisamos ser grandes pessoas, fazer grandes obras para a realização de ganhar o céu. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos fazer pequenas coisas, nos pequenos atos, dentro do nosso lar, aliás, primeiro conosco mesmo, e depois para com aqueles que estão do nosso lado, e posteriormente para com a sociedade. Porque com todos eles nós temos compromissos e responsabilidades, nos diz Emmanuel, né? E nós vamos ver André Luiz dizendo isso no livro todo. E a partir desse momento é que nós vamos entender que a nossa responsabilidade e a nossa liberdade traz para nós as consolações ou, né, as decepções. Porque nós vamos ter consolação se nós tivermos agido corretamente, nós vamos ter decepções ao perceber que nós não agimos de forma correta e que somos responsáveis pelos nossos próprios atos, e o pior, nós temos que arrepender desses atos e nós temos que reparar esses atos.
Então, o processo, né, é demorado, é grandioso. E aqueles que não encaixam, né, dentro do preceito da justiça divina, infelizmente, vão ter que passar por uma temporada de dor e sofrimento, tal qual talvez estivesse aqui na Terra, né, vivenciando essa dor e esse sofrimento do outro lado da vida, de uma forma muito mais leve, porque, quer dizer, de uma forma mais pesada, porque o corpo perispiritual é mais leve, então a dor, né, e o peso da responsabilidade, ele é muito maior. E quando nós percebemos, sentimos isso do outro lado, é que nós temos o primeiro auxílio, se nós quisermos. Se não quisermos, infelizmente, a espiritualidade não vai nos forçar a nada, né? E é através, né, dessa consolação que nós recebemos, muitas vezes com uma reencarnação mais leve, muitas vezes com resgates, com novas reencarnações, e aqueles que estão em busca dessa sua reparação, não tem outra forma de reparar a não ser através da reencarnação, através de voltar e reparar junto com aqueles que estão ali do seu lado, com aqueles que estiveram, né, passando, sofrendo as consequências dos nossos próprios atos, e então, infelizmente, nós vamos ter que recebê-los de uma forma diferente no lar, de uma forma, às vezes, com problemas sérios, ou nós temos que, às vezes, passar por essas dificuldades, por esses traumas, para que a gente possa resgatar esse débito. Ah, é um castigo? Não, de forma nenhuma. É a oportunidade. Oportunidade da reencarnação. Oportunidade da libertação. Por isso que nós temos que lembrar, né, que quando ele coloca para nós, lá no princípio do livro, que ele vai começar a descrever a situação destas zonas, que é a Mansão da Paz, né, que ele coloca, que é uma visita que André Luiz e Hilário vai fazer no mundo espiritual. Essa Mansão da Paz, ela é um local que está sob a jurisdição de nosso lar. Nós já falamos, né, que o nosso lar é uma zona umbralina já de, vamos dizer assim, mais elevada, de 3º grau, e essa Mansão da Paz é um posto de socorro. E esse posto de socorro, ele fica, né, numa zona de muito sofrimento. O que quer dizer zona de muito sofrimento? É zona onde as pessoas, ainda com os pensamentos muito ligados ao mal, muito ligados aos sentimentos ruins, aos sentimentos de sofrimento e de dor, essas pessoas criam uma atmosfera desagradável, onde que a gente coloca para nós essa forma que, infelizmente, nós consideramos o inferno. Mas é inferno de fogo, etc., onde as pessoas vão permanecer lá eternamente? Não, não é. São formas, pensamentos, são criações mentais, onde aquela pessoa que está com aquele sentimento, ela continua sendo atormentada por aquele sentimento, ou o desejo de vingança, ou o excesso de ciúme, ou o desejo de destruição, tudo isso, ele vai criando uma própria energia à sua volta. E essa energia, ela vai ficando condensada. Mas como nós sabemos, né, que Deus não deixa nenhum dos seus filhos perdidos, né, ninguém se perde no redil do Senhor, ele, então, permitiu que acontecesse, dentro desse local de sofrimento, um local de socorro, que é a Mansão da Paz, que é chamada, né, no livro, a Mansão da Paz. E lá nós vamos encontrar o nosso companheiro Druso, que é o diretor da Mansão da Paz. Ele vai trazer para nós o testemunho dele. O testemunho de 50 anos de trabalho nestas zonas. Ah, é porque ele quer? Não. É porque ele foi socorrido, porque ele viu a oportunidade de fazer o resgate dos seus próprios débitos, porque ele aproveitou a oportunidade de ser socorrido para socorrer os demais, e ele está lá, né? Estava lá em 1956, ele estava lá, então, há 50 anos, sendo o diretor daquela casa.
Então, o Druso, vamos lembrar bem do nome, né? Posteriormente, nós vamos falar muito nos demais autores, mas o Druso, ele era, então, esse diretor desta casa, da Mansão da Paz, que era um local que foi construído, né? Também com as energias melhores, as energias puras, que são construções mentais, e esse lar, né, na Mansão da Paz, ele acolhia aqueles espíritos que estavam naquela região, mas eram aqueles espíritos que tinham a oportunidade, que queriam ser melhores, aqueles espíritos que já tinham reconhecido as suas falhas e que já tinham uma predisposição ao arrependimento e gostaria de melhorar. Então, essa casa foi construída com esse objetivo de acolher esses irmãos. E lá nessa casa, né, tinha muitas pessoas trabalhando. Ele vai falar posteriormente, né, que tinha pessoas trabalhando, pessoas que estavam também aprendendo as diversas profissões, né, como médicos, enfermeiros, professores e demais profissões, estavam lá auxiliando e preparando para uma nova etapa aqui no planeta, para um trabalho mais equilibrado, um trabalho mais perfeito, numa oportunidade de resgatar os seus débitos. Então, a gente vai ver nesse livro, né, ao longo do livro, nós vamos fazer capítulos por capítulos, ou talvez, né, de 2 em 2 capítulos, vamos ver como que nós vamos fazer essa interpretação, conforme a participação das pessoas que interessarem, né? Então, nós vamos fazer esse estudo por capítulos. E esse livro, André Luiz vai visitar essa Mansão da Paz, né, com o objetivo de escrever sobre esse trabalho, e ele vai junto com Hilário. E a gente tem sempre que lembrar, né, que quase sempre na literatura espírita, nós temos as pessoas dizendo, né, que vai de 2 a 2, e realmente no mundo espiritual, a gente observa que todos os grupos, ninguém faz um trabalho sozinho, todos trabalham em equipe, né, todos trabalham com a cooperação dos demais. E Hilário, André Luiz conhece ele, né, no nosso lar, e ele era médico também aqui na Terra. Então, os dois com os interesses, os mesmos objetivos, eles, então, vão fazer um estágio nessa Mansão da Paz. E lá eles percebem, né, que dentro da mansão era uma maravilha. Lá eles percebem que as coisas lá dentro eram, assim, perfeitas. Mas lá fora existiam algumas situações que ele, como nós, se estivéssemos vendo, diria... Oh, mas como? As pessoas estão ali fora, precisando de ajuda, gemendo, sofrendo. Por que elas não entram? E é aí que nós vamos entrar, né, no estudo do livro, onde André Luiz coloca, né, recebe a resposta do Drúzio, olha, infelizmente, nós não podemos colocar todas as pessoas aqui dentro, porque aqueles que estão aqui estão sensibilizados, estão com um propósito de melhora, estão aceitando os ensinamentos, estão se preparando, se tratando. E esses demais que estão lá fora, que não podem entrar aqui agora, não é nenhuma falta de caridade do grupo para com eles. É simplesmente, se eles entrarem, eles vão prejudicar o trabalho que está sendo realizado aqui dentro, porque eles não estão preparados. Eles ainda não sensibilizaram das suas dores, eles não sensibilizaram da sua revolta, do seu ódio, da sua dor, da vontade de destruir. Então, eles não podem entrar. Quem me conhece, gente, já sabe que a hora que eu começo a falar, eu começo a tossir. Mas me desculpe, é isso aí. Então, essas oportunidades, né, de resgates que nós vamos encontrar nestas páginas desse livro Ação e Reação. Quem tiver o livro, pode fazer as leituras, que aos poucos nós vamos aprendendo. Meu livro é bem novinho, viu, gente? Mas tem muitos livros mais novos, mas a história continua a mesma. E esse livro, né, nós vamos trazer essas mensagens
não como algo que vai perturbar, algo que vai assustar, de forma nenhuma. Por mais que a dor e o sofrimento seja retratado nesse livro, nós vamos ver a misericórdia divina atuando, né, com as mãos estendida para socorrer a todos nós que estamos aqui. E o alerta principal desse livro, Ação e Reação, é que nós, nas nossas próprias atividades, no nosso próprio trabalho diário da nossa evolução, nós devemos sim nos esforçar para fazer a nossa reforma íntima, para aprender a perdoar de verdade, perdoar do coração, aprender a compreender a dor do outro, aprender a superar as dificuldades, aprender a tolerar aqueles que estão à nossa volta, porque tudo isso é um processo grandioso para que nós tenhamos a nossa libertação, a nossa liberdade. Porque se nós assim não o fizermos, e se Deus o livre, né, vamos dizer assim, o Divaldo nos diz uma vez numa live dele, né, olha, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa eu morrer a hora que eu estiver sofrendo raiva, não. Por quê? Porque às vezes aquele sentimento vai demorar muito para a gente esquecer aquilo. E a gente pode fazer uma experiência no nosso dia a dia. Quando nós temos mágoa de uma pessoa, ou quando nós somos contrariados, ou quando nós sofremos alguma injustiça, quanto tempo leva para a gente, às vezes, entender, superar, perdoar, ou esquecer é mais difícil, mas pelo menos falar aquilo sem mágoa. Se a gente fizer um exercício dessa condição, nós vamos perceber que nós vamos demorar muito tempo aqui, enquanto nós estamos aqui. Semanas, meses, até que daqui uns 2 anos ou 3, a gente fala sobre aquela situação, achando graça, rindo, ou lembrando que na época a gente sofria, mas que agora a gente já superou aquilo. No mundo espiritual, nós não sabemos quanto tempo é esse 1 ano, esses 6 meses, né? Porque a matéria é muito diferente, é muito mais sutil, o tempo é bem diferente. Imaginemos nós se desse 1 ano nosso aqui for 10, 15 anos no mundo espiritual. É injustiça divina? Não, é justamente a justiça, é a oportunidade, é a chance que nós temos, né, para a nossa melhoria, o nosso conhecimento. E esse conhecimento não vem só do Espiritismo, não. O Espiritismo veio justamente para colocar isso de uma forma simples, para que a gente observasse as pequenas coisas que estão ali do nosso lado, mas veio principalmente no Evangelho de Jesus, que ele pede para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que queria que ele fizesse para você. Então, aí é que nós vamos observar a prática desse Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Então, nós vamos, falamos aqui desse prefácio, que nós vamos desenvolver durante as segundas-feiras. Quem tiver o livro que quiser ler, né, tem ele em PDF, tem ele na livraria Undina Vieira, que está funcionando lá na Rádio Clube. Quem quiser comprar, fica à vontade. Mas nós vamos fazer, às vezes, algumas leituras, né, eu peço paciência para as pessoas que vão estudar conosco, nós vamos fazer algumas partes de leituras, porque é quase que impossível a gente descrever com as nossas palavras, as palavras, às vezes, de um instrutor que traz uma mensagem tão grandiosa, né, tão valorosa na mensagem que ele traz no livro. E, a partir disso, a gente vai fazendo também as explicações e fazendo capítulos por capítulo, às vezes 2 em um dia, às vezes mais, mas a nossa proposta é de estar aqui com vocês, a nossa proposta é de contribuir com a troca de experiências e trazer para cada um de nós, né, mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de aprendizado, e através desse aprendizado a gente melhorar a nossa conduta enquanto aqui nós estamos a caminho. Estamos num momento crítico no planeta Terra, e nós precisamos entender que é o momento da nossa transformação. Tudo isso que nós estamos passando, nada mais é do que oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade para que a nossa melhoria acelere no mundo espiritual.
porque às vezes se a gente não compreender isso e chegar do outro lado com essas dificuldades, nós vamos ter sérios problemas de dor e sofrimento do outro lado, até que a misericórdia divina, né, venha nos auxiliar, desde que nós estejamos com essa disposição de servir de instrumento e de momento de transformação da nossa conduta, da nossa vivência, né? Então, é isso, né? Nós já encerramos o tempo, vamos ter mais ou menos esse tempo, né, de 30 a 40 minutos, para não ficar muito cansativo. As pessoas que quiserem perguntar, pode passar para o Cadu aí, depois, no meio da semana, a gente estuda mais um pouquinho. As dúvidas que tiverem também, nós estamos à disposição. Não sou detentora do saber, estou aqui com vários livros, né, para a gente pesquisar, e a gente só coopera com a espiritualidade, tentando descrever um pouquinho daquilo que eles passaram para nós, para ajudar aqueles que interessam, aqueles que desejam. Meu muito obrigada, Cadu, obrigada pela atenção, obrigada aos nossos companheiros. Se tiver alguma pergunta ou algum esclarecimento, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Dilamar. Alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, que eu coloco aqui para Dilamar. Eu coloquei aí, pessoal, né, nos comentários, o link lá do livro em PDF. Então, quem desejar estar baixando, está aí nos comentários. E fica como dever de casa, né? Baixar o livro, ler o primeiro capítulo, escrever sua perguntinha, na segunda-feira que vem, colocar aqui sua dívida, sua dúvida. Nossa, né? A dúvida que a gente vai estar tentando aí estar respondendo. Quero convidar para todos nessa quarta-feira, né? Quarta-feira a gente tem a live aqui de palestra. Nessa quarta-feira a gente vai estar recebendo o Emerson Gontijo, né? Que também faz parte, né? Um pouco lá do Francisco de Assis, né? Ele é advogado. Não, o Gontijo, um que tem no livro. Tá. Então, quarta-feira, a gente vai ter recebendo o Emerson, né, que ele é advogado, espírita, e hoje é o corregedor-geral do município de Patos de Minas. E ele vai estar falando o tema A Origem de Nossas Dores. Então, todos estão convidados para quarta-feira, aqui na nossa página, às 19h30. E, como todos sabem, a gente está fazendo o tratamento à distância. Hoje é dia de fazer o tratamento, a gente reúne agora após as 8 horas, e quem desejar, né, fazer o tratamento, todo domingo a gente dispõe o formulário para preenchimento e fecha ele na segunda-feira. Às vezes a pessoa manda mensagem, Cadu, durante a semana não estou conseguindo fazer o cadastro. Né, durante a semana a gente não deixa o cadastro aberto, porque a gente não dá conta de atender muita gente. Igual hoje, nós temos 20 pacientes já. Então, se a gente deixar a semana inteira, vai ter o dobro, o triplo, a gente não vai dar conta de atender todo mundo. Então, a gente estabeleceu, abriu o cadastro no domingo e fecha ele na segunda, meio-dia. Então, quem desejar, só entrar aí na nossa página, que domingo tá lá o formulário, a postagem lá para estar entrando. Como eu falei no começo, né, a gente está recebendo alimentos não perecíveis lá para o Instituto do Amor, né, que precisa de doação. Então, quem desejar estar doando, pode entrar em contato conosco aqui na página. Quem mora fora também pode entrar em contato, que a gente faz a compra, né, que a gente vai estar entregando os alimentos. Aqui em Patos tem muitas famílias, né? Hoje teve uma coletiva de imprensa com o prefeito, com a Sandra, né, completando 100 dias de governo, onde a Sandra está mais ligada nessa parte social, onde ela até falou que tem uma faixa de 300 famílias, né, em situação, né, de pobreza, de fome, né? Então, a gente está aí na campanha de vacinação, aproveitando também, quem for vacinar agora, durante esse tempo de vacinação, leve o alimento não perecível, que a prefeitura também está com essa campanha de quando for vacinar, a pessoa pode levar o alimento, que vai estar
formando o kit para estar entregando para as famílias. Enquanto a gente não tem nosso espaço físico, né, a gente vai ajudando todo mundo aí, que quando nós tiver o nosso espaço aí, é nós colocar a mão na massa, a gente, né, nós ter nossos assistidos e também continuar ajudando as outras casas também, que sempre é uma pelas outras, né, Dilamar? Sempre unidos, Verdade. como diz, unidos podemos mais, né? Esse é o objetivo, né? Isso. Então, quero estar agradecendo a todos, Expedito, Gouveia, nosso amigo lá também do Cefas, né, a Roberta, o Fabrício, a Maria Lúcia, nossa casa, que está lá em Nova Ponte hoje assistindo também, o Lúcio, a Nazaré, Silvete, Cristina, Fabrício, Eliane, Tecílio, todo mundo que estiver aí presente com a gente, nós agradecemos. Dilamar, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Segunda-feira possamos estar aí novamente aqui com os estudos. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigada. Agradecemos a Jesus por esse momento, né? E agradecemos a espiritualidade que nos inspira e pedimos as bênçãos para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e a todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade, dessa pandemia, desse vírus, né? Que Jesus possa ter misericórdia e nos fazer compreender o verdadeiro objetivo de tanta dor, tanto sofrimento para as famílias, né, para todas as pessoas que estão sofrendo. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que seja, obrigado a todos e boa noite. Boa noite, até mais, até o próximo.